Nós estamos falando de transporte aéreo. Vamos continuar nesse assunto, mas de uma maneira muito mais amena. Falando de férias, né? Muita gente que viaja de avião nessa época está desistindo de se locomover pelo transporte aéreo. Por quê? Porque as passagens aéreas estão pelo olho da cara, né, Lupato? Você viu o preço de passagem aérea? Um absurdo, né? Outro dia tive que ir para Brasília no final do ano, de última hora, a mais de R$ 3.000 uma passagem São Paulo-Brasília. Né? Não faz o menor sentido. Então, por causa disso, muita gente está preferindo viajar de ônibus. Por isso a gente está em contato com o Antônio Lascos, que é o diretor executivo do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros aqui de São Paulo. Na verdade, transporte por ônibus. Antônio Lascos, bom dia, tudo bem? Bom dia Sabino, bom dia Vitor. Bom dia. Lascos, conta uma coisa pra gente, realmente aumentou o número de pessoas que faz essa opção, deixando o avião e preferindo o ônibus? Positivo, Sabino. Percebemos uma migração bastante forte já dos meados desse ano e principalmente viagens a trabalho. Houve uma migração muito forte e nós percebemos isso no esgotamento rápido das reservas dos assentos mais confortáveis, como leito-cama, e é o pessoal que está migrando, os executivos que estão migrando ao trabalho, em função não só do preço da passagem, e também a questão, quando é viagem de família, despacho de bagagem, né? Isso encarece demais a questão da aviação, e nós temos, então, essa flexibilidade no ônibus, né? Você pode transportar muito mais bagagem, e não afeta tanto o preço final da viagem. Então está acontecendo isso também no transporte executivo para pessoas que viajam a trabalho, porque eu observo muito também o turismo, né? Muitas pessoas trocando a passagem de avião pela passagem dos ônibus, porque as férias precisam acontecer, a pessoa quer viajar, mas não tem condição de pagar o altíssimo preço. E nas férias as pessoas têm mais tempo, né? Seria de se esperar essa migração Exato. na área de turismo. Agora, normalmente passagens executivos são pagas pelas empresas. Quer dizer, o mundo corporativo também está optando pelos ônibus, é isso? Positivo. Voltando um pouquinho ao tema das famílias e grupos de amigos, né, nós percebemos muito essa migração do turismo. E vou te comentar a questão do tempo, quando você tem esse range de 600, 700 quilômetros, que é São Paulo, Rio, São Paulo, Belo Horizonte e São Paulo, Curitiba, que são os principais eixos, o tempo total de viagem não fica tão diferente da aviação, porque nessa época de férias, a antecipação é muito grande, né? Você tem que se apresentar com muita antecedência no aeroporto, tem aquela fila enorme do check-in, passagem, etc., espera do voo, eventuais atrasos também. Essa viagem de 600 quilômetros, no tempo total, ela não fica tão diferente. Então, para o grupo de amigos, que também pode ir em conjunto, conversando, percebemos também a questão do transporte de animais a bordo, pet, né? Nessa festa de fim de ano é muito comum os tutores e os donos também transportarem bastante seus animais, é muito mais flexível no ônibus. Isso tudo culmina não só com o preço da aviação, mas quando você troca o carro, né, a questão do aumento do combustível, pedágio, isso tudo no bojo total, o ônibus acaba sendo muito atrativo. Ô Lascos, dá para a gente quantificar, por favor, quanto é que aumentou? Em termos de... sim, vamos lá. Esse ano nós tivemos assim, uma percepção muito forte nos feriados, né? Quando você fala das viagens normais, a gente está começando a atingir o período pré-pandemia. Mas nos picos de feriado nós já passamos os períodos pré-pandemia. Isso foi um alento muito grande, porque nós estamos ainda curando graves feridas daquela época em que nossa demanda caiu quase que a 10% do volume normal de passageiros de 2020, 2021. E agora no fim de ano foi uma grata surpresa, porque nós esperávamos em torno de 12% a 14% de aumento, e nessas festas agora de Natal e Ano Novo foi verificado de 16% a 18% de aumento em relação ao ano passado. Foi muito positivo. E esse ano, o que o setor está esperando? Porque, por exemplo, o governo federal tem uma ideia muito forte de abaixar o preço da passagem aérea, principalmente. Deve continuar nessa crescente? E aí pode baixar o preço também da passagem de ônibus ou não? Então. Nossa questão aqui no interestadual, Estado de São Paulo, a tarifa é tabelada pela Artesp, né? A Artesp que tem o tabelamento, então enquanto não houver o aumento regular, o passageiro, inclusive, pode se programar
melhor, ele sabe exatamente quanto ele vai pagar, de agora até o próximo reajuste. Então, isso também traz muita facilidade para o passageiro se programar. Em relação a companhias aéreas, mesmo que haja alguma redução, as distâncias são muito grandes, Então, você colocar uma família, pai, mãe, 2 crianças, 2 adolescentes, aí extrapola demais. O ônibus se transforma como 50%, 40% de um custo de uma passagem total da aviação. Então, continua muito atrativo. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui, Sabino. A gente falava sobre essa diferença gritante de preço, ano novo, carnaval e como isso pode afetar no bolso, né? Nós temos aqui para o Rio de Janeiro, para quem quiser sair de São Paulo para curtir o Carnaval Carioca. A cidade do Rio de Janeiro é uma das mais procuradas para esse feriado. Para ir direto, sem escala, R$ 1.530 é a passagem mais barata agora. E para fazer uma escala, e aí a viagem vai demorar mais do que de ônibus, fica R$ 1.238. Para você realizar esse mesmo percurso, em horário parecido inclusive, em um ônibus leito completo, R$ 429, em um semileito, R$ 149, indo num conforto até maior do que de uma viagem de avião. E como eu queria perguntar aqui para o Antônio Lascos, assim, dá para sentir no setor, não só nos números, mas que as pessoas estão priorizando também o conforto, que é maior muitas vezes no ônibus do que no avião? Com certeza, é maior o conforto em todas as vezes, né? Vamos ressaltar isso, porque os espaços a bordo são muito maiores. Até o convencional você tem um conforto superior ao da aviação. Então, quando você parte para um executivo ou até um leito-cama, aí então não há comparação. Os nossos veículos aqui, inclusive por causa da renovação da frota que as empresas têm realizado constantemente, os veículos são de altíssima qualidade. Conectores USB para você recarregar seus aparelhos, Wi-Fi a bordo. Essa questão também tem ajudado muito o pessoal que vem a trabalho. São em torno de 5, 6 horas ali trabalhando, você não tem interrupção do seu trabalho. Quando é a noturno, você dorme com uma tranquilidade enorme, porque é literalmente cama. Tem divisores com painéis ou até mesmo cortinas, então você realmente tem uma viagem resolvida, tranquila. E os ônibus são extremamente modernos. Recentemente, na Europa, no final do ano passado, foram levados alguns veículos nossos e até surpreendeu. Nem na Europa tem a nossa qualidade de serviço que roda aqui nas nossas estradas. Então, realmente, traz muito conforto para o passageiro. 10h42, queria agradecer ao Antônio Lascos, diretor executivo do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de São Paulo, transporte por ônibus. Muito obrigado, bom 2024 ao senhor, parece que para o setor será, né? Esperamos sim, também agradeço aqui o espaço e a gente espera finalmente atingir o período pré-pandemia, né, e ultrapassar esses números que a gente vem trabalhando há tanto tempo para isso. Obrigado por vocês. Obrigado, bom dia.